Se vê, então porque é que não podes fazer? Eu iria dar a palavra ao Carlos Silva, como anfitrião da Banca dos Melros, para dizer umas palavras. Meus amigos, meus camaradas, senhores e senhoras, portanto, também quero agradecer a vossa presença e quero agradecer aqui à mesa também e aqui ao nosso camarada e amigo Zé de Catió, que é mais conhecido por Zé Catió. Agradecer mais uma vez a escolha deste local, que é um local aprazível para o lançamento do seu terceiro livro. Eu também devo dizer que só li o primeiro livro dele, que é bastante interessante, manda para lá umas CCs. O segundo livro não li, mas li a minha mulher e ela depois conta uma história. O terceiro livro eu não tenho, mas penso que as histórias também são interessantes, são do mesmo género. Não o tenho, isto é, não o tinha. Já eu adquiri, mas ainda não li e portanto, mas desta vez vou ler para no próximo quarto volume eu já falar dos 3 volumes e não falar do quarto, porque no quarto é sempre no último, portanto. Isso é isso que eu tenho só para dizer. Como não conheço o livro, os outros camaradas vão se pronunciar sobre ele e, portanto, os meus agradecimentos pela vossa presença e tenham aqui uma boa estadia e um bom almoço. Eu também tinha um filme para passar sobre a minha viagem à Guiné e sobre escolas da Guiné, etc. Do que nós distribuímos a ajuda amiga lá na Guiné, só que já estive a tentar passar ali na televisão os formatos A4 leem, o AVI não lê, portanto não vão ver, veem na próxima vez quem cá estiver. Pronto, é o que eu tenho para dizer, uma boa estadia, um bom almoço, obrigado a todos. Obrigado. Bom, e vamos entrar na parte mais importante desta nossa reunião, que é de facto o livro, o terceiro volume das Memórias Boas da Minha Guerra. Falar de José Ferreira é sempre muito difícil, muito complicado. Nunca sei como é que ele está. Quando lhe telefono, e normalmente acontece telefonar-lhe uma vez por semana, 2 vezes por semana, e quando me atende o telefone pergunto: olá, pá, estás bom? Mais ou menos. Outras vezes, não sei, já vou morrer amanhã. Enfim, mas com todas estas coisas, a verdade é que ele vai ocupando estes tempos livres entre a vida e a morte a escrever umas coisas que nos dão algum prazer e, sobretudo, algum gáudio de leitura. O Zé escreve um livro baseado praticamente em 4 pontos, 5 pontos distintos, pontos geográficos distintos. A sua Fiéis, terra da sua naturalidade, passa por Questuma, terra da sua amada, vai para a Guiné, terra onde sofreu as agruras da guerra, regressa ao Porto, tem umas passagens vagas por Espinho e vai até Viana do Castelo. Ele lá sabe porque que faz estas digressões, mas a verdade é que com base nestes pontos geográficos que ele consegue, de facto, colher estas histórias que acabam por nos maravilhar quando nos dedicamos à leitura. Eu devo dizer, quando ele me pediu para fazer a apresentação do livro, eu li o livro no mesmo dia em que ele me deu. Continuei a leitura e fui achando alguma piada à medida que ia relendo cada um dos aspectos, e relendo porquê? Porque ele, antes da publicação do livro, normalmente faz a publicação prévia no blog do Luís Graça e Camaradas da Guiné. Para se entender este livro, talvez seja bom recordar que este livro tem as histórias, essencialmente, do século passado, meados do século passado. Começam a ser histórias dos princípios dos anos 50, 60, passando por uma digressão turística pela Guerra da Guiné e depois regressando, digamos, à vida civil. O Zé temos que pensar que
o período em que estas histórias se passam era um período bastante crítico do Estado Novo. Como sabem, nós vivíamos em ditadura, havia naturalmente dificuldades, quer a nível culturais, quer a nível sociais, e dificuldades bastante vincadas. As diferenças sociais eram muito notórias e as diferenças culturais, essa nem se fala. Basta dizer que cerca de 2% da população estudantil do século passado, só 2% conseguia chegar às universidades. Por outro lado, não havia meios que há hoje, não havia fotocopiadoras, era tudo escrito à máquina. Se se queria escrever alguma coisa era através do stencil. Enfim, havia toda uma série de dificuldades inerentes à própria escrita. E bem, isto à colação porquê? Porque a memória do Zé funciona um pouco como um computador. E o Zé relembra-se das histórias e pequenos pormenores das histórias passadas há 50 anos, 60 anos, com uma precisão inigualável. Ele consegue pormenorizar em alguns momentos da sua escrita pormenores que sairiam do comum do escritor. O Zé procurou escrever as memórias boas da guerra dele. Quis fugir à guerra, quis fugir àquele espectro, à morte, ao terror, ao isolamento. E fê-lo, e espero eu, que já tenha feito a sua catarse, que já tenha espiado os problemas que viveu e que tiveram, de facto, guardados, ou foram guardados, durante muitos anos nas nossas memórias. Eu lembro que, quando acabou a guerra, 74, 75, 74 na Guiné, 75 depois em Angola e Moçambique, quando acabou a guerra, nós todos procuramos esquecê-la. Pusemos que uma pedra em cima da nossa passagem pela guerra. E só muito mais tarde, aliás é curioso verificar, que só a partir dos anos 2000 e pouco, se começou de facto a repensar outra vez na guerra. Começou-se a fazer um exercício de memória. E exercício de memória que o Zé Ferreira transpôs para o primeiro livro de uma forma muito tenue. No segundo livro já pouco a abordou e no terceiro livro praticamente não a aborda. E, portanto, fala só exatamente nas coisas boas. O Zé, com esta brincadeira, do terceiro volume desta trilogia, o Zé já contou aqui nestes 3 volumes, cerca de 100 histórias. 100 histórias, eu diria quase de escárnio e mal dizer. O Zé é um escritor que plana a sua caneta ao som da memória e, portanto, ele lá vai andando por aí fora. De qualquer forma, é sempre um livro agradável de ler e fala aqui em algumas histórias que, na verdade, serão marcantes para quem elas viveu. Eu não vou referir todas elas, mas vou referir aqui, e até porque tenho que lhe agradecer, a página 207, se bem me recordo, e a página 207 é uma história, e isto aqui é outro cuidado que temos que ter. Nós, quando estamos ao pé do Zé Ferreira, temos que ter muito cuidado com o que dizemos, porque ele capta, subrepticiamente vai captando aquilo que nós lhe vamos dizer. Depois transforma os nossos ditos na história. E é engraçado que ele, na página 207 do livro, de uma história em que acaba por ser, digamos, um interveniente acidental, que é o Clube de Cabuca, é também paradigmático daquilo que a guerra tinha 2 facetas. Tinha a faceta de terror, mas também tinha a faceta da distração, da cultura, porque nós estávamos isolados e, portanto, havia toda a necessidade de arranjarmos tempo para fazer alguma coisa, para nos esquecermos da guerra. E, de facto, ele transmitiu aqui o Clube de Cabuca de uma forma absolutamente fiel. E quero-lhe agradecer pelas palavras que postou no seu livro
de agradecimento e de homenagem à malta de Cabuca, que de facto fez um belíssimo trabalho a nível social, desde ter fundado uma rádio, ter fundado uma biblioteca, ter fundado o ensino primário, ter iniciado o ensino pré-escola, dizemos, ou a telescola. Tudo isso nós fizemos no meio dos tiros. E, portanto, foi muito agradável termos feito isso e foi mais agradável ver que o Zé teve a sensibilidade de nos agradecer. Posto isto, falar do Zé não vale a pena, ele está aqui, melhor do que eu, ele fala por si. Dava a palavra agora ao Batista para poder, efetivamente, debruçar-se sobre esta. Vou falar com Ora bem, José, depois do prefácio e do pós-fácio do Alberto Paraquinho e do Luís Graça, dois bons críticos literários que não estão presentes, não é? E das palavras sábias do Ricardo Figueiredo, um grande tribuno, amigo José Freire, podias-me ter dispensado deste sacrifício, que eu não sou muito bom destas coisas. Sei que em compensação já me deste o livro, mas não te esqueças de me dar a garrafa de vinho. Sobre o livro direi que, como os outros, tem belas histórias, está muito bem escrito, como é timbre do autor. Pessoalmente, acho que tem um aspecto mais cuidado do que os anteriores e tem algumas fotografias a cores que lhe dão outra beleza. Gosto particularmente da fotografia de Joan Collins, nas formas perfeitas da sua juventude, das coxas, dos peitos, do rosto, dos lábios, tão bela, tão sensual. Malandro. Que parece fazer-nos aquele convite que nós homens e heterossexuais esperamos. Os soldados americanos no Vietnã, visitados por esta estrela, por Raquel Welch e por muitas outras, tinham sonhos quentes e cor-de-rosa. Nós em África éramos por vezes visitados pela Dona Cília, Supico Pinto, um Salazar de Saias e outras tias do movimento nacional feminino, que em vez de sonhos nos levavam tabaco e pouco mais. Quando havia azar no mato ou no quartel, vindas do céu, apareciam os enfermeiros, paraquedistas, raparigas do nosso tempo, que nos faziam sonhar com elas ou com outras brancas que viam longe, a milhares de quilómetros de distância. José Freire, como já vem sendo hábito, apimentou este livro com histórias pícaras, reais e fictícias, sobre amigos ou conhecidos, e histórias picantes sobre sexo, que nos dão muito gozo ao lê-las e que já lhe deram a ele ao escrevê-las. Falando de sexo, usou um português vernáculo de calão que era falado entre os camaradas na guerra. Hoje, já mais libertos das leis severas da Santa Madre Igreja sobre o uso destes termos sobre a vida sexual, já todos, ou pelo menos a maioria, admitem isto com naturalidade. Como natural é o sexo, como fonte de prazer e de vida. Deus, depois de criar o mundo, criou o homem e a mulher. Deu-lhes o sexo e disse-lhes: usai-o e multiplicai-vos. Isabel Allende, uma grande escritora chilena, disse um dia: escrever é como fazer amor. Não te preocupes com o orgasmo, preocupa-te com o processo. José Ferreira continua a escrever. Muito obrigado, sejam felizes, façam amor e escrevam. Sim, tinha que sobrar para mim. Bem, eu também fiz aqui um discurso de improviso. Depois todos falarem, então eu... Sim, vai ler-se. Não, micro. Se todos veem o Zé Freire, eu tenho que dizer mal. Menino preto. Mas afinal, quem é o Zé Ferreira? Espera aí que eu escrevi aqui.
Já não sabe qual é. Segundo alguém disse, os escritores todos têm mau feitio. Mas parece que o Zé Freire não é escritor segundo o que ele diz. Por isso ele ainda é pior. Porque tem mau feitio. Ele diz que eu tenho, quer dizer, que eu utilizo um certo vocabulário e por causa disso ele descai-se. Mas já leram o livro dele? Eu não. Mas deem uma vista de olhos e depois digam-me alguma coisa. Se querem saber quem é o Zé Ferreira, comprem a garrafa de vinho que ele oferece o livro. E lá na contracapa tem lá o currículo dele todo. Que aliás parece-me que está em duas meias páginas. E parece-me que não está lá tudo. Mas resumindo, o Zé Ferreira é aquele gajo a quem se pode chamar um gajo porreiro. Ó Zé, mais 2 garrafas para mim. Agora o livro. O livro é um bom livro, não há dúvida nenhuma. Tem 330 páginas, não sei se sabe. Algumas estão em branco. Também serve para fazer a lista quando se vai à mercearia. Aproveitam-se as páginas brancas. Aliás, ele há bocado queria páginas em branco. Não é preciso, o livro tem lá algumas páginas em branco. Que aliás são as páginas que são mais fáceis de ler. O papel e a letra, não há dúvida nenhuma, quer dizer, que está bem apresentado. A capa também, vai na sequência das capas anteriores, que eu ainda não li, mas prometo que hei de ler um dia qualquer, não sei quando, mas a gente vai lendo as histórias às vezes. A vantagem é que, de facto, quer dizer, de vez em quando lê-se uma historinha, não se fica cansado, mas fica-se a dormir, pronto, a dormir, entusiasmado para ler a seguinte. Porque são histórias relativamente pequenas, isso tem uma vantagem, não é? Não é preciso estar a pegar no livro, tenho que saber qual é o fim. Não, cada história tem o seu fim, às vezes nem tanto. Porque ele às vezes esquece de pôr o fim das histórias, ou por outras, esquece de resumir o fim, e por conseguir, quer dizer, a gente fica assim de boca aberta, afinal o que é que aconteceu? Também tem fotos, aliás, como o Batista já referiu, também tem fotos, e o curioso é que desta vez tem fotos em cores que são atuais. Aliás, foi por causa disso que eu apareci lá no livro, senão nem no livro aparecia. Curiosamente também sou lá referenciado, assim muito esporadicamente, como quem diz, deixa lá pôr este gajo, já que ele de vez em quando diz assim umas palavras para adormecer a Assembleia, que aliás a Assembleia está à espera que eu acabe para lhe dar a palavra para, ao fim e ao cabo, o que é que a gente vem cá fazer? Vamos comer e beber, mais nada. Quer lá saber do livro para alguma coisa. O livro não interessa para nada. Desculpa. Interessa por causa da garrafa de vinho. Mas, não sei, será? O que é isso? Resumindo, não se pode saber as coisas. Eu até me perdi. Estás tanta folha. Resumindo, pode não servir para mais nada, mas só o facto de provarem um bom vinho, o Zé oferece um livro, rasca, das memórias boas da guerra dele. Não é das nossas, das minhas guerras, da guerra dele. Porque ele é que andou lá na guerra, os outros, enfim, andaram a acompanhá-lo, alguns, outros andaram depois, outros andaram antes. Mas pronto, é mais ou menos isto. Olha, o Zé é aquele de... ele anda sempre com chapéu. Se alguém vir um indivíduo aí de chapéu, olha, é o Zé. Gostei muito. Estou a olhar mais para mim. És mesmo um bandalho. Esqueci-me de dizer isso, cara. Esqueci-me de dizer isso, que aliás também estava aqui escrito. Isto é as influências e é o facto de estarem todos a olhar para mim. Podiam olhar para o outro lado. Todos a olhar para mim. Como sabem, eles dizem que eu sou o presidente. Aliás, quer dizer, eles conhecem-me como presidente, mas lá em casa toda a gente me conhece também, não é só. Mas, quer dizer, eu sou o presidente, dizem eles, o presidente dos bandalhos. E dizem eles que eu sou o presidente, embora eles não queiram muito, mas, quer dizer, como fui eu a eleger-me a mim próprio, eles têm que aceitar, para seguir, quer dizer, sou o presidente dos bandalhos. Parece soberano. Há alguns que estão aqui, fazem parte. Era só um à parte.
Quer-se bater palmas outra vez? Não, já chega. Vai mais um bocadinho para aí. Pastelzinho de bacalhau. Devem ter saído. Faz como Pá, o Gil não barreu aqui então. Com a aspiradora variou. Nós estávamos a fazer, pedimos desculpa deste pequeno período mas estávamos à espera que viesse mais um dos intervenientes diretos, o livro Mais 5 minutos. do Zé Ferreira. Mais 5 minutos. Mas não te escapa. Tu também não vais escapar. Enquanto o outro não chega, É mete esta barulho. o José Manuel Cancela. Um camarada muito interessante. O homem dos cabritos. O homem que amava os cabritos. Tinha que ser. Não sei se é fama. Aproveito. Não é só enxoalhar o presidente dos bandeiros. Era um homem natural de Penafiel. Era? Era. Porque agora enraizou-se em Redemoinhos. E não é para fiel. E... Boelha. Boelha. E o Zé Manel ficou conhecido e outra malta pelo Zé Manuel dos Cabritos. E quando se fala do Zé Manuel dos Cabritos, ligamos logo ao Cancela. O Zé Manuel Cancela gostava muito dos cabritinhos e diz a lenda que na Guiné se apaixonou de facto por tanto cabrito que ele roubava os cabritos todos para poder... Sim, e fazia negócio. Claro. Ele roubava os cabritos. Ele roubava os cabritos aos nativos, escondia-os e ia vendê-los por um preço exorbitante. Era a inflação. De maneira que aquilo era terrível. E eu gostaria que não estivesse só calado, mas que entrasse também num contraditório. Sabes que isto é bonito, é com Foi contraditório. uma peta muito bem metida que um outro peteiro aproveitou para mandar essas bocas todas. Pois, mas era isso Foi. que nós gostávamos. O ovo pode chegar, eu cada vez que o vejo apetece-me dar na pinha. Mas não dou, que eu sou um tipo pacífico. Não dá Porque eu para tenho quebrar. testemunhas, pessoas que estiveram lá depois de mim, por exemplo, o Otero teve ali mal para estar depois de mim, e pode ser testemunha que não voltavam lá cabrito. É verdade ou mentira? E cabrita. Também? Sim. O que é que acreditas nele, pá? Se ele nem é... Existe as verdades só. Ele nem é do norte, pá. É do norte, mas é de lá de cima, do Alto Douro. Não acreditas mais aqui nos vizinhos? Não sei o que é dizer. Contar aqui com tanta verdade. Pá, que eu... E lá perto em Aldeia Formosa, vacas ao fundo da pista. Sim. Ia-se E para comprar levar para os aviões aterrar. à segunda e à quinta-feira ia-se comprar a 100 pesos o quilo. Estás equivocado, não acredites nem num nem no outro. Isso é uma peta. Então só É um acredito, aldrabice. só acredito em ti. Só tem um bocadinho de verdade que a gente roubava um cabritinho para comer. Tadinho. Lá, também não é vender cabrito. Ele ia ficar ao Olha, e também era verdade. Um bocadinho. Não sei, não. Sim, um bocadinho. E esse bocadinho é que te lixou. Pois foi. Pois é. Deu a fama. Sabe como é que se diz o outro? Toda a gente vê quando tem de ser. Ninguém sabe como é que se diz o ditado dos bêbados. Toda a gente vê que se vive muito, mas ninguém se lembra de quando tem de ser. É esta coisa assim. Para aí assim. Mas olha, por falares nesse bocadinho, eu atrevia-me a falar aqui numa outra história. Já estávamos muito avançados para aí. Mas muito mesmo avançado. Verdade. Ainda não se falava nos gays e nos transexuais e tu já trabalhavas nisso com afinco. Não.
Isso foi um erro, ó Figueiredo. Isso foi um erro de cálculo. Foi. Ele foi a brincar com cortar os tomates ao macho. Portanto, não tem nada a ver com Não isso. cortaste só os tomates, tu cortaste o apêndice. Ainda foi pior. E transvestiste o Sem rapaz. querer, O sem rapaz. querer. O rapaz. Mas tens que dizer que eram de pedra, cara. E depois, ainda por cima, usando do poder que tu não tinhas, batizaste o desgraçado do burro em burra e chamaste-lhe Lola. Tu és mau. Tu és mau. A Loli. Bom, mas se vocês duvidarem, Foi por influência do Zé Ferreira que lhe chamei Lola. Ele lá sabe porquê. se vocês duvidarem daquilo que foi aqui afirmado, os factos estão aqui bem evidenciados na página 162, com fotografia e tudo. Então, temos o Jamaró Cancela, aqui, e os cabritinhos aqui, sempre a acompanhá-lo. Estão aqui. E depois, até os levava para a piscina, para o destino. Está aqui. 162 e 163 do livro Memórias Boas da Minha Guerra. Bom, olha, continua. Depois vieram Em outros, 2017. atolaram a piscina, porque no meu tempo em Mampatá já não havia piscina, eu vi depois. Não é. É muito triste. Em Mapatá havia a Bolonha. Eu sei. E havia a fonte, logo a seguir de Ariel. Hã? Não, lá não. Bem, E veio mais boa Mas na olha, Balana, mas era uma estatística para o Balana. sabes, quis o destino que também nos faltasse hoje aqui uma pessoa que poderia de facto testemunhar estas asserções que aqui foram feitas. E vou pedir, porque vou falar, um minuto de silêncio em memória do nosso camarada Joaquim Carlos Pachuca. Que descanse em paz. E já agora lembrar a memória do Dr. que também não perdia um sábado aqui com a sua loirinha e com a companhia do David Guimarães, também com a loirinha, ele não perdia aqui um sábado. Nesta mesa. Nesta mesa. E vem isto a propósito da festa de Cordeirinho. A festa de Cordeirinho era uma festa tradicional também de Penafiel, em que os alunos ofereciam aos seus professores um cordeirinho e faziam isso com uma certa cerimónia, um largo vestido, e, de acordo com a tradição, desfilavam sempre pelas ruas e levavam cordeirinhos vivos, acompanhados de salpicão, chouriços, queijos, batatas. E conta o nosso saudoso camarada que um dia teve de chumbar um aluno pela terceira vez consecutiva. E dizia ele, é que ele não aprendia mesmo nada, chumbava porque não aprendia mesmo nada. E quando chegou o dia da festa, o cordeirinho verificou que o cordeiro melhor era o rapaz que chumbara. Ficou muito encaralhado no dizer do Zé Ferreira e
sem saber como reagir. E quando se ia esquivar da tribuna dos professores e das outras entidades, apareceu-lhe o pai do rapaz que o quis abraçar. Obrigado, Sr. Professor. Não imagina o teu camarada lá atrás, aquele que está ali, aquele careca. Pois, diz que não fazia nada com os cabritos. Nunca roubou. Nunca roubou cabritos nenhum. Dava-lhes de comer, apagava-os, levava-os para a piscina, limpava-os, ensinava-os a nadar. Mas nunca fez nada aos cabritos. Isso era cá. Ah, então eras capaz de explicar. Foi a bateria que acabou. Mas não mintas. Está a gravar, posso. Diz só a verdade a mentira. Ah, tá, desculpa. Está bem. Oferecer ao Altabulinho. Não, foi, é do povo. Mas com a condição de ele guardar os caroços para dar ao pau para cabritos. Quem comeu tantos cabritos não é esquecer. Parabéns. Pá, tem a história dele como é, ninguém faz referência à história dele. Faz tu, está aí no teu coisa. Eu ia falar nisso. Então fala, pá. Hã? Pronto, está lá. Tem a palavra então o autor José Ferreira. Eu ia falar nisto mais adiante. O poeta da Régua, falando. na página 191. É uma história verídica de um grande camarada que nos enche de orgulho. Este apontamento é uma pequena homenagem dos amigos que o conheceram na guerra e que jamais o largaram. Portanto, retrata a história do Zé Manel, quer na guerra, quer aqui também no Douro, um lutador pelos interesses do Douro e do Vinho e do Porto, não é? E do Benfica. Também, não. Também Do Vinho e do Porto. gosto da cidade. E tem a história lindíssima. Vocês vão ter a oportunidade de ler, porque ainda tem bastante páginas. E ele, já que está aqui, podia dizer alguma coisa sobre a história. A tua história, falar da tropa, dos teus amigos. A minha história da tropa é idêntica com versões diferentes a todas as que eles por lá passaram, não é? Eu acho que foi para uma guerra sem saber para onde aqui ia. Aquilo que me ensinaram na escola é que Portugal era de Minha Timor, incluindo Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, com exceção do Brasil, que já tinha sido estourado independente muito antes. E eu acreditava piamente nisso, não é? E o meu propósito para lá foi de facto fazer uma coisa que, no fundo, vendo bem a realidade, não era nossa, não é? Porque se nós tínhamos o direito de lutar pela defesa do nosso retângulo europeu, quando os espanhóis ou os franceses nos invadiram, por esta lógica não tínhamos o direito de ocupar uma terra que já existia gente quando nós lá chegamos. Essa realidade confrontei-a quando lá cheguei e mais tarde cheguei à conclusão que se tivesse nascido lá, eu estava do outro lado. No entanto, isso não me impediu de continuar fiel aos meus princípios e aos camaradas que foram comigo, não é? Estive com eles até ao dia da chegada. Nós chegamos lá no dia a seguir ao dia de São João de 72 e regressamos apenas em 28 de agosto de 74. Muitos factos reais. É uma obra em que o real e o imaginário se unem em múltiplas facetas de realidades e experiências vividas, assim como em relatos e histórias e episódios de outros camaradas. A guerra do ultramar roubou sonhos e vidas a jovens, mas os que resistiram souberam tirar partido dos ensinamentos e amizades que essa mesma guerra lhes ofereceu. A prova disso está aqui, neste convívio, nesta união. Parabéns a todos. Vós. Obrigada. Volto a referir o Zé Ferreira,
por ter tido a coragem, a sabedoria, de brincando com as palavras, ir descrevendo de livro em livro os horrores, a união que esta mesma guerra os envolveu. Obrigada por deixar este legado aos nossos filhos e talvez fazer com que os nossos netos tenham uma percepção do que os avós passaram numa guerra que não queriam e que no país deles, no país que defenderam, tenham sido abandonados e ignorados. Estas provas registadas irão certamente fazer a diferença no conceito de ex-combatentes. Obrigada a todos os bandalhos e camarigos aqui presentes pelo carinho e afeto que me transmitem, mesmo depois do nosso amigo nos ter deixado sem aviso prévio. Do fundo do coração, um bem-aja a todos vós.